Paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos nessa hora fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu santo nome, ó Deus. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por o Senhor faz, o que o Senhor representa. Pai, nesta noite de terça-feira, estamos aqui, Senhor, prontos para oferecer e também receber de Ti através da Sua palavra. Seja conosco, ó Pai, que não seja simplesmente eu falando, mas que seja o Senhor falando, ó Pai, através dessa mensagem. Assim nós oramos e a amada igreja confirma essa oração comigo, dizendo: Amém. Glória a Deus, Pai, Jesus. Meus prezados irmãos, uma alegria imensa poder estar mais uma vez juntos, reunidos, buscando esse momento, a revelação, a inspiração do Senhor para as nossas vidas, né? Quero aqui, hoje, dia 9 de setembro de 2025, a Igreja Defama Novo Mundo, mais uma vez cumprindo o propósito do Pai, a reflexão da palavra. Estamos numa série de mensagens falando sobre família segundo o coração de Deus. Uma jornada de 5 mensagens voltadas para a família. Semana passada nós encontramos falando sobre os fundamentos da família cristã. E hoje, na segunda mensagem, falaremos sobre pais e filhos chamados à aliança. Pais e filhos chamados à aliança. Então, esse grupo de acadêmicos, compondo eu, a minha esposa, a pastora Tamires, e a minha mãe, a pastora Selma, nós vamos desenvolver essa sequência de mensagens. Meus amados, o texto base da reflexão, da pregação de hoje, está em Efésios capítulo 6, os primeiros 4 versículos, que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo, isso é correto. Honra ao teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E o versículo 4 diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Meus amados, como eu queria que aqui estivesse repleto de pais e filhos. Meus amados, esse sermão, essa mensagem de hoje, nós vamos perceber que a família é chamada por Deus a viver em aliança. A família é chamada por Deus para viver em aliança. O mandamento de honrar pai e mãe mostra que o lar é também um espaço espiritual e pactual. Às vezes nós pensamos que somente a igreja é lugar de culto, né? Só na igreja é lugar de oração, só na igreja é lugar de ler a Bíblia, só a igreja reflete a espiritualidade, mas na verdade nós vamos perceber que a família é chamada por Deus para viver essa aliança em casa, no cotidiano, no dia a dia, na vivência. Então lá é um espaço espiritual e pactual da família para com Deus. Tudo que é realizado em casa é para a glória de Deus, é para louvor a Deus. Então nós precisamos entender que da mesma seriedade, a mesma reverência que nós temos em casa para com Deus, que nós temos na igreja para com Deus, em casa precisa ser da mesma forma. Eu preciso continuar sendo crente em casa e continuar
sendo crente em casa, dá glória a Deus. Aleluia. Precisamos ser crente também em casa. É mais ou menos, a família precisa ser mais ou menos como um carro. O carro, para funcionar bem, todas as peças precisam estar na sua função, cumprindo a sua função. Se alguma coisa estraga, compromete todo o restante. Então, na família, precisa da mesma forma, cada um cumprindo a sua função, senão o veículo anda, o veículo não rompe. Assim é a nossa família, precisamos cumprir. Meus amados, assim também é a nossa família. Os pais e filhos precisam viver em harmonia. Quando não há harmonia entre pais e filhos, nós vamos ver aqui ao decorrer dessa reflexão, muitos conflitos, gera dano no psicológico da pessoa, gera dano na saúde das pessoas, gera dano na vida ministerial da pessoa, na vida espiritual da pessoa, afeta até o patrimônio. Então a relação de pais e filhos precisa andar em harmonia, porque essa é a vontade do Pai. Qual é o primeiro versículo que nós lemos? Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor. Pastor, o senhor não conhece os pais que eu tenho. Se o senhor conhecesse, o senhor não tinha nem coragem de falar um negócio desse. Mas aqui o texto não está falando que depende dos pais para a gente respeitar. Aqui está falando para honrar pai e mãe, mas é no Senhor, ou seja, honrando eles, mas honrando a Deus. Nós vamos perceber ao longo dessa reflexão quão importante é nos atermos a esses detalhes para ter uma vida abundante, porque é um mandamento com promessa. E a promessa é de Deus. E nós sabemos que quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus promete, cumpre. Então, o chamado aos filhos, o primeiro versículo está falando aqui, o primeiro e o segundo versículo está falando sobre honrar os pais. Então, aqui é um chamamento para os filhos, e todos nós aqui somos filhos, né? Todos nós somos filhos, viemos de alguém. Viemos de alguém. Meus amados, então, o primeiro chamado aqui é aos filhos, que exige aqui obediência e honra. A obediência é um princípio de submissão. Olha só o que o versículo diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Aqui não é uma mera regra cultural, não é porque nós aprendemos com os nossos pais, porque talvez aprenderam com os pais deles, que devem honrar o pai e mãe por ser uma questão boa. Não, isso não foi invenção humana, foi o Senhor quem criou esse mandamento. Vós, filhos, honrai pai e mãe, para a gente tirar da cabeça que talvez foi uma invenção dos nossos avós ou bisavós. Não, é um mandamento de Deus. Então, quando você ensina o seu filho a honrar o pai e mãe, você não está simplesmente defendendo uma cultura, mas sim um mandamento. Um mandamento com promessa. Meus amados, então não é simplesmente uma mera regra cultural, mas é obediência no Senhor. Meus amados, conhecendo, nós somos libertos. Amém. Precisamos ter acesso às informações da palavra do Senhor para destravar algumas coisas em nossas vidas. Às vezes nós vivemos um jugo muito pesado, que às vezes não compreendemos que a nossa bênção, ou para que a promessa
é necessário cumprir requisitos. Não adianta eu ser um crente ferrenho se eu odeio meu pai. Pastor, sou apaixonado por Jesus, é bom demais estar aqui, eu gosto de pregar, gosto de cantar, mas não falo com meu pai não. Não falo não com a minha mãe, não falo isso não, porque é problema. Nem se toca no nome desse homem ou toca no nome dessa mulher. Essa pessoa está andando de acordo com a palavra de Deus? Independente de que pai seja esse, eu preciso honrar meu pai e preciso honrar a minha mãe, obedecer e honrar. Nós sabemos que nós somos pessoas racionais. A questão de honrar é você reconhecer que aquela pessoa é o seu pai, é a sua mãe. E nós vamos ver no decorrer aqui dos exemplos como é honrar o pai e a mãe. Precisamos ensinar. Esse texto ensina respeito às autoridades. Quem consegue honrar pai e mãe, e por isso Deus trouxe o mandamento, dos 10 mandamentos, esse, porque só consegue ter um relacionamento com Deus de submissão e de obediência quem conhece dentro de casa o que é submeter e obedecer. Quem tem problema com a autoridade dentro de casa dificilmente consegue ter uma vida saudável espiritual, porque vai enxergar o pai da mesma forma que enxerga o pai dentro de casa. Geralmente uma pessoa que tem dificuldade com submissão e honra dentro de casa não conseguirá se lidar muito bem com a autoridade política. Em todas as áreas que nós temos autoridades. Se você for perceber, geralmente tem dificuldade até com a autoridade dentro da igreja, porque enxerga a autoridade como algo ruim, algo opressor. Então nós precisamos entender que os princípios bíblicos é para que haja harmonia na família, harmonia na igreja, harmonia no trabalho, harmonia na sociedade como um todo. Tudo tem uma explicação. Já viu aquelas pessoas que dão muito trabalho na empresa, se revoltam com todo mundo? Você vai conversar com a pessoa, ela já fala, é porque eu sou pequena, é porque eu sou louca, é porque eu sou isso aqui, é porque ninguém gosta de mim, é porque todo mundo me odeia, é igual o Cristo. Todo mundo odeia o Cristo. Eu só tenho dificuldade, então transmite isso sem perceber. Se sente mal amado, se sente aquele que nunca vai dar certo na vida, porque dentro de casa a relação com o pai e mãe está sendo assim. Agora, quem tem uma vida saudável dentro de casa nunca vai enxergar a autoridade, seja na igreja, seja na sociedade, seja com o próprio Deus, como alguém autoritário. Pelo contrário, como alguém zeloso. Então, a importância de nós, filhos, desenvolver logo dentro de casa essa habilidade, esse princípio, essa característica de honrar os nossos pais, de honrar os nossos pais. Então, para ter uma vida saudável e equilibrada fora, ou seja, em todas as outras áreas que não seja dentro de casa, se não tiver um respaldo com essa relação pai e filho, dificilmente vai desenvolver bem. Dificilmente. Meus prezados, exemplo de John Wesley e Susana Wesley, um grande missionário que viveu entre os anos 1700 a 1791, 1703 a 1791, um grande revolucionário, um grande evangelista, que através dele surgiu as igrejas pentecostais. John Wesley, grande pregador, rodou aí cerca de 4.000 quilômetros ao longo da sua missão, do seu ministério
que a mãe de John Wesley exigia dele, ensinando ele a fazer. E ele respondia com honra e obediência a essa exigência, para que houvesse uma relação saudável. Hoje em dia, a gente vê testemunho de que um filho, porque às vezes já está conseguindo pagar o aluguel sozinho, quer assumir a direção da casa. O filho que consegue pagar o aluguel acha que é o pai e a mãe. Abusa do pai, abusa da mãe, desonra, humilha. E se eu perguntar a cada um de vocês, com certeza vai conhecer alguém dessa forma. É alguém no mínimo que não sabe o que é a vontade do pai para a nossa vida. E é um dos primeiros mandamentos: honrar pai e mãe. Então, quando os nossos pais, aqui no caso, exigindo, instruindo os nossos filhos, como por exemplo as coisas básicas, ó, meu filho, vai acordar cedo. Hoje o meu primo, chamado Artaxerxes, ele é dos vice-presidentes do campo da Assembleia de Deus em Curupira, Tocantins, um grande campo. Eu me lembro que eu ia passar as férias na casa dele, meu saudoso tio, saudosa tia, faleceram alguns anos atrás, e era 5 da manhã. Meu tio levantava, ligava a luz do corredor, e eu costumava acordar mais tarde, né? Eles tinham uma farmácia, tinha que abrir a farmácia, parece que era 6. E aí ligava a luz, os meninos já tinham que começar a acordar. Era 15 minutos, quando ele tomava o banho dele, se organizava, era o prazo que ele tinha para esticar, sabe aquele período que ele precisa? Meu período é mais ou menos 20 minutos, eu vou começar a decorar e colocar o pé no chão, né? Então, se eu tenho que levantar às 7h30, o celular tem que despertar às 7. Quando estava ali 7h15, mais ou menos, ele já puxava a coberta. E às vezes estava com frio danado, puxava a coberta. Hora, chefe, hora, Júnior, está na hora. Dava ali 10, 20 para 6, estava todo mundo comendo. Tinha dia, quem sabe eles podiam achar ruim aqui, desnecessário, porque eles eram donos da farmácia. Mas era todo dia. Tinha que arrumar um quarto, um abraço novo, tudo arrumadinho. Hoje, é um dos homens respeitados, presídio, um dos maiores colégios da cidade. Mas tudo isso, eles precisaram honrar e obedecer lá atrás, para hoje receber a promessa que Deus dá. Quer ser próspero, ter longevidade, tem que honrar, obedecendo pai e mãe. Meus filhos vão chegar lá na frente dos pais, porque tem pais que às vezes abusam. Mas por enquanto estamos falando dos filhos. Vamos ouvir como filho. Nossa função é obedecer. Então, olha, limpar o quarto, arrumar a cama, o pai está falando, tudo aquilo faz parte de um futuro abençoado que Deus vai dar. Na hora da refeição, às vezes os pais precisam reunir com os filhos ali, para quê? Para que haja diálogo, para que haja comunhão, para que haja proximidade. Isso é importante que os filhos tenham com os pais. O sentar à mesa, Susana Wesley, ela aplicava pequenas regras de comportamento, falar com educação, responder quando chamar, respeitar os irmãos. Tudo isso era exigido de John Wesley. Mas você fala direito com o seu irmão. Como é que fala com o seu irmão? Como é que fala com a sua mãe, com o seu pai? As regras de conviver. Os pais exigem de nós, e cabe aos nossos filhos o quê? Obedecer, honrar. Por quê? Essa é a vontade de Deus. Então não é simplesmente eu buscar ter uma vida excepcional ministerialmente, se dentro de casa eu estou falindo. Eu preciso trazer um equilíbrio para isso. Meus amados, qual é o impacto que isso teve na vida de John Wesley? O menino que desde cedo acordava cedo porque a mãe mandava, acorda por cedo, 5 horas da manhã já levanta, bora arrumar a cama, arruma o quarto, limpa o quarto, ajuda na cozinha.
17 anos, era um rapazinho. Ele manteve acordando às 5 da manhã, porém agora, usando desse benefício que a mãe instruiu, para estar diante das indústrias, que agora inicia o período de advento das indústrias, e começava o primeiro horário de trabalho, 5 da manhã. 5 da manhã ele na praça, geralmente diante das indústrias, dirigindo o culto. A igreja metodista vem daí. Surge um dos maiores movimentos pentecostais do mundo. E o menino que decidiu obedecer às exigências, às instruções dos pais. Aleluia. Quem sabe achava que era desnecessário acumular cedo, mas o que fez com que ele revolucionasse, porque as igrejas têm as atividades ao ar, geralmente à noite, e à noite esses colaboradores estavam dormindo, porque eles começavam às 5 da manhã. Como ele obedeceu, Deus usou esse talento, que a mãe instruiu para 5 da manhã ele fazia culto. Ele fazia 4 cultos por dia, muito empenhado. E hoje nós conhecemos John Wesley como precursor do movimento pentecostal. Lição, audiência, assim como hoje pais pedem para nós, que nós façamos a nossa missão, arrumar o quarto, cumprir horário, essas pequenas obediências diárias, bom caráter de responsabilidade. Davi passava o dia onde? Cuidando de ovelha do pasto. Não é tudo não. Davi, eu tenho que explicar, Davi gostava de estar no chão. Meus amados, Davi passava o dia no pasto, cuidando de ovelhas. Irmã Érica, o pai estava em casa, mas estava ensinando o menino a ser homem. Aí trabalhava, pai, vai cuidar. E lá ele tinha que cuidar, dando provendo pasto. Acabou o pasto aqui, o que ele tinha que fazer? Pegava as ovelhas, ia para outro lugar, que aqui tem pasto. O menino começou a desenvolver. E o pai falou, vai cumprir a função. E qual era a função dele, Davi? Obedecer e honrar seu pai. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, que é o pai de Davi, e aí foi fazer uma janta, porque ele foi ungir um rei, Davi estava lá nessa hora, estava no pasto trabalhando. Na hora que as ovelhas queriam beber água, ô Lucas, Davi levando as ovelhas para beber água. Na hora que vinha o urso, quem que estava lá para defender as ovelhas? Davi. Jessé estava lá na casa, mas deu a ordem. E qual é a função do filho? Obedecer. Honrar o pai, honrar a autoridade do pai. Tem que honrar a autoridade do pai, meus amados. Então, ele praticava a música, desenvolvia bem, trazia alegria para casa. É função dos filhos honrar a família. Agora, hoje em dia, está uma inversão de valores. Os filhos querem ser honrados. Os filhos querem ser honrados. O filho ganha rios de dinheiro, não tem coragem de abençoar os pais, mas se sente a obrigação dos pais de manter os caprichos dos filhos. Essa mensagem para nós filhos. A Bíblia nos diz muito claro: filhos, obedecer aos nossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai, a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessas. Quer ser abençoado na sua vida espiritual? Não é só orar, não. Não é só jejuar, não. E não é só sair caçando. Calma, às vezes a gente pensa que a vida espiritual é viver de fantasia, buscando experiências em cada esquina, pensando que isso é ser um homem ou uma mulher de Deus. É bobeira nossa. Deus sonda o nosso
ser uma festa, um culto que você acha mais importante do que outro lugar. Deus está vendo o seu culto dentro do coração. Se não me dá bem de casa, não honra dentro de casa, vai fazer o que na igreja? Já está queimando os primeiros mandamentos. Desiste logo, não precisa ir para frente. Não é verdade? Meus amados, então nós precisamos entender que, como jovens hoje, como filhos hoje, nós precisamos ajudar em casa, na disciplina, assim como Davi cumpria suas obrigações diárias no cuidado, no respeito, nós também devemos ser assim. Porque fazendo assim, não é que eu estou querendo ser mais bonitinho que o outro, eu estou obedecendo a Deus. Nós estamos percebendo, à luz desse texto, nós estamos falando sobre família. E família é um projeto de quem? De Deus. Eu posso ser uma ovelha, um líder aqui da igreja exemplar, mas se eu não cumpro a promessa, se eu não cumpro a exigência de Deus dentro de casa, a nossa oração sequer é ouvida ou respondida. Aí a nossa importância de honrar nossos pais e nossa mãe. Qual foi o impacto que gerou na vida de Davi em ser obediente? Alguns vão falar que Jessé não gostava de Davi, e tem uma outra linha teológica que fala que Davi veio de uma. E aí vai muita coisa para aí afora. Mas sabe o que mudou na vida de Davi, Maélia, o fato de ele ser obediente e honrar o pai e mãe? Quando chegou o dia de enfrentar Golias, os outros estavam todo mundo com medo, mas como Davi desde cedo foi instruído pelo pai e ele obedeceu, ele honrou, indo trabalhar, venceu o gigante de cada dia. Quando ele viu o gigante, falou: que é isso, atrevido? Eu cuido das ovelhas do meu pai. Eu sei, eu sou obediente ao meu pai, estou acostumado a trabalhar, meu pai me dá tarefa para fazer. Esse tipo de coisa eu matei foi um urso. Deixei um monte de jeito para esse camarada. Foi uma pedrada só, olha, até rude. Deram uma espada para ele, deram um escudo, deu aquela roupa, ele chegou a andar alguns passos, deu uma tropeçada, falou: não, esse é pesado demais, ele era pequenininho. Eu estou acostumado a não. Meu pai não ensinou a usar essas armaduras, não. Agora, porque meu pai ensinou, eu vou usar aqui. Eu tenho uma funda. E com essa funda ele partiu para cima de Golias. E hoje nós conhecemos a história de Davi e Golias. Escute uma coisa: se ele não tivesse sido obediente para com as responsabilidades, igual o pai dele ensinou, hoje nós conheceríamos a história de Davi e Golias. A importância de nós obedecermos nossos pais, porque eles sempre querem o nosso desenvolvimento. Meus amados, jovens que obedecem aos pais têm mais facilidade em obedecer a Deus. Então, vamos ensinar os nossos filhos. E nós, filhos, vamos obedecer, aprender a obedecer e a honrar os nossos pais. Segundo, honrar a teu pai e tua mãe. Honra, princípio de respeito contigo. E honrar não se limita só na infância, não. É a vida toda. Honrar é para sempre. Honrar para sempre inclui respeitar, cuidar, valorizar os pais, atitudes diárias. Qual é uma forma de honrar o pai? Senta para ouvir conselho.
que é importante. Olha só, inclusive na perspectiva psicológica, adultos que cuidam dos pais idosos relatam que se sente um bem-estar emocional muito melhor, se sente bem, se sente mais vivo, não é? Os psicólogos falam que o reforço de valores familiares são mais aflorados. Quem cuida de pais idosos valoriza mais a comunhão da família, os valores familiares. Inclusive fala também, os psicólogos dizem que quem cuida dos pais idosos tem facilidade em ter empatia, em sorrir para as pessoas, em fazer amizade. Olha que coisa boa! Isso é a resposta da promessa. Quem honra o pai e a mãe tem saúde, tem vida longa, tem bênção, tem portas abertas. Que maravilha, né? Pequenos gestos diários, ouvir, auxiliar em tarefas, valorizar experiências e conselhos, tudo fortalece. Precisamos, meus irmãos, honrar os pais. E a promessa, meus irmãos, que é o princípio da bênção, está lá, ó, honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo. Olha a promessa. Quem honra pai e mãe? Para que te vá bem e tenha muito tempo de vida na terra. Vivas muito tempo. Eu quero viver muito. Estou precisando melhorar. Eu acho que eu tenho que visitar pelo menos a cada 10 minutos. Se eu for calcular isso aí, eu vou viver uns 120 anos, né, meu Brasil? Meus amados, então nós precisamos nos ater a essa verdade. Não é apenas uma bênção material, mas é também. Mas é bênção emocional. Você viver bem consigo mesmo, na certeza que está fazendo a coisa certa. É bênção espiritual e relacional. E também a oportunidade de desfrutar de paz, harmonia e prosperidade. Honra o pai e a mãe em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, né? Meus amados, um exemplo disso foi Billy Graham, dos maiores avivalistas dos Estados Unidos. Billy Graham não perdeu a oportunidade para honrar os pais publicamente. Sempre queria pregar e falar: hoje o que eu sou é resultado. Eu falava inglês, eu não sei falar inglês. Ele falou: o que sou hoje é resultado dos conselhos da minha mãe e do meu pai. Isso é honrar pai e mãe. Eu não posso falar muito do meu pai e da minha mãe quando se refere à minha vida, à minha formação, porque toda vez que eu vou falar, principalmente por eu ter me tornado pai, eu me emociono. Porque, diferente de muitos outros filhos de pastores que inclusive desviaram do caminho, é para não ver assim dentro de casa. E eu já, quando falo de vida pastoral, eu me emociono porque eu vejo que eu preciso melhorar muito para ser igual ao meu pai. Então, desenvolver uma relação de admiração. E assim precisa ser a nossa relação. Isso precisa ser, meus amados, o chamado aos pais, agora é a vez dos pais. Qual é o chamado dos pais, a responsabilidade dos pais? O que a Bíblia diz no versículo 4? Olha o que somos os pais, casal dos pais. Agora é a vez de nós somos pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. E o que Paulo está querendo dizer? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Não provocar a ira. Ou seja, está falando aqui do princípio do equilíbrio. Princípio do equilíbrio. Tem que manter equilíbrio, tem que descontrolar.
cobrança excessiva, comparações, críticas que ferem. Tem pai e mãe que vai exigir dos filhos, fica comparando. Mas que menino burro, não sabe fazer isso. Mas nunca vi uma pessoa mais capaz de dizer, rapaz. É assim, não é? Esse tipo de pai e mãe também está infringindo o mandamento. Não adianta pensar que é crente, que é homem de Deus, ou mulher de Deus, não pode ser outra coisa, menos isso. Não, mas fala mistério, entrega recado, profecia, ouça até jumento entrega a profecia quando Deus quer falar. A gente não mede as pessoas pelo que elas aparentemente fazem, porque Deus conhece as pessoas do íntimo. Então, meus amados, os pais não podem provocar a ira dos filhos. Leva o menino à loucura. Meu pai, antes de bater em nós, eu colocava dentro do quarto e falava: você vai orar. E depois eu volto. Eu pensava: que desnecessário. Para que isso? Já que tem que corrigir, faça isso logo. Agora eu já sou ansioso. Aí eu ficava só ouvindo os passos. Ele está chegando, meu Deus do céu, está chegando, misericórdia. Mas depois eu fui entender. A última experiência que eu tive desse tipo foi lá em Palmas. Eu bati o carro do meu pai pensando que eu sabia dirigir. Fui direto da garagem e pensei: bobagem, como é bom demais. Eles vão andando e virando. Eu posso virar tudo, mas nem preciso se preocupar com o volante. Eu só acelero. E assim eu fiz, esqueci das colunas lá do parede. Virei o carro do volante para parar e acelerei. Viu só? Meu pai chegou, viu aquela tribuzão da área caindo no carro aí. Ele conversou com a minha mãe, não sei o que ele falou com a minha mãe. Só fica com esse menino aí, ele não resolveu o problema dele. Ele passou uma tarde depois no carro. Aí eu fiquei ruim demais, mano. Eu fiquei ruim. Ixi, meu pai está bravo demais. Quando ele chegar, meu Deus do céu, eu vou apanhar demais. Ele chegou, subiando. Subi, foi dentro de casa, tomou banho, foi para a igreja, namorava no fundo da igreja. Aí quando eu vi ele tomando banho, eu falei: antes do culto eu não vou apanhar mais. Eu vou tomar banho logo, vem. Já fico empolgado, eu não vai bater. Eu vou para a igreja, sou baterista. Tomei banho rapidinho, terminei o primeiro dia. Entrei para a igreja, cheguei cedo, cheguei. O trem começou, eu sentar com a bateria lá. No rodezinho. Terminou tudo, ele me chamou: meu filho. Falei: pronto, é agora. Ó, nunca faça as coisas comigo. E ele me deu uma lição boa de ouvir, mas não me bateu. Eu estou querendo dizer, não é que os pais não vão corrigir os filhos, porque isso é uma obrigação nossa. A Bíblia fala para usar a varinha, não fala. Mas é como ele ficou muito nervoso, ele lembrou desse mandamento. E esse mandamento é a fundamentação para que os pais não corrijam os filhos na ira. Filho está irado, você vai estar catando o que tem aqui. Não, isso está pecado. Está em pecado. Então, até hoje, quando agora eu vou corrigir meus filhos, vai no quarto. E eu vou, Deus, calma aí, eu estou bravo demais, misericórdia. Aí depois que eu estou calmo, aí eu vou resolver o problema. Às vezes eu nem dou conta, porque já passou a raiva. E agora faltou coragem. Mas se eu prometi, eu vou ter que cumprir. Então hoje eu já aprendi, eu não prometo mais uma surra, porque eu não sei como é que vai dar o meu estado de espírito. Mas o importante é: não provoqueis a ira dos seus filhos. Mantenha-se em equilíbrio, como pai e mãe. Mantenha o equilíbrio. A intenção pode ser até boa, mas por meios equivocados. Então, cobrança excessiva, seu filho é inteligente, seu filho é uma bênção. Ficar cobrando: por que você vai levar o filho de fulano?
dele era um homem muito reconhecido e tinha uma vontade que o filho dele, Martim Lutero, fosse um bom advogado. Mas não simplesmente um bom advogado, mas se tornasse o melhor advogado. Voltou para estudar e era de madrugada, era de dia, de tarde, de noite, fiscalizando o menino. Oh, mas você vai estudar. E ele tinha que ser o melhor, inclusive, naquela época, na formação do advogado, tinha, no caso, habilidade, uma ciência de estudo de retórica. O que era retórica? Era a capacidade ou a habilidade do advogado em convencer e emocionar as pessoas. Inclusive a habilidade que um bom advogado de defesa precisa ter no tribunal de júri. Ter uma boa retórica, conseguir defender. E o pai de Martim Lutero deixava ele enlouquecido, não deixava ele nem dormir, uma pressão violenta. Martim Lutero começou a escrever cartas para a família dizendo que ele estava em pânico, com medo do pai. Então, nós pais devemos evitar provocar a ira nos filhos. Tem que ter cuidado, você vai ser pai, cuidado, né? Deixa disso, meus amados. Rigidez sem equilíbrio pode causar medo, ressentimento e insegurança. Nós podemos orientar, mas sem humilhar. Orientar sim, humilhar jamais. Quem pode dizer glória a Deus? Então, o texto do versículo 4 diz mais: criai-os na doutrina. Versículo 4, parte B. O que é criar na doutrina? Ensinando os valores cristãos. Ensinando os valores cristãos. E nós já aprendemos que é ensinar com equilíbrio. Porque eu já vi gente também falar: pai, você só vai sair do quarto aqui se ler o capítulo todo dessa Bíblia. E aí, se o menino dá conta de ler, quebra do cacete porque ele não conseguiu ler a Bíblia. Porque a associação que essa criança vai fazer da Bíblia. Vendo um vídeo lá, o pessoal muçulmano, o pai segurando um fuzil gigante, e o menino sendo obrigado a ler lá o livro deles lá. Imagina a pressão na cabeça desse menino. Tudo precisa ser com ordem, decência e com amor. É ensinar, sim. Agora, humilhar, não. Então, instruir na doutrina. É o que faz lá no ministério, ensinando o tempo que ele vai dormir, o vídeo andar assim. Já sabe orar, se está versículo orando. Eu tenho certeza que ela não pegou uma faca lá agora, já aprende, você não sei se não se apanha. É tudo com carinho, com amor. Meus amados, admoestar no Senhor. A parte C do versículo diz: e admoestando no Senhor. Admoestando está falando corrigir ele. Corrigir não é punir. Às vezes a gente fala assim, descobre que o menino gosta de ir para a igreja, aí ficamos usando essas informações para punir o menino. Ó, se você não fazer isso hoje, não vou levar você na igreja. Cuidado. Cuidado com isso aí. Se você não fizer isso aqui, aquilo que você tinha vontade de ter na igreja, eu vou deixar. Você quer cantar? Se você não cumprir isso aqui, não vou deixar você cantar. Você quer pregar? Se fazer isso aí, não vou deixar. Nossa, me deram a oportunidade para ser baterista da igreja. Só deixa você cumprir isso aqui. Se você não fizer isso aqui, já vou ligar para o líder de louvor. Está proibido. Constrói isso aí no momento. O que vai ser no final?
precisa se submeter a Cristo. Aqui eu termino. Deus amado, nós precisamos desde cedo ensinar a nossa família a amar o nosso Senhor Jesus. Nós precisamos desde cedo fazer uma missionária Elza, o Pedro, o Elza, o Rafael, desde criancinha, são dizimistas. Eu, quando eu cheguei nessa igreja, que eu vi como lá Rafael, Pedro, Elza, toda vez na relação eram os primeiros. Eu falei, mas eu não estou vendo esse irmão Rafael, esse irmão Pedro. Eu procurando. Aí o nome dela é homem, mas na época que antes era Vanderleia, né? Quem lembra da Vanderleia, né? Aí depois eu fui para a Vanderleia, não pôde mais exercer, o Vanderleia chegou e falou: quem é o irmão Pedro e o irmão Rafael? Aí os netos missionária é dela. E aí eu aproximando da missionária, desde sempre já disse isso. O que é isso, irmão? É entender que a nossa família é a extensão da igreja. E a gente adora a Deus não só na igreja, mas dentro da nossa casa. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela oportunidade que vocês me dão de ouvir e assim refletir a palavra de Deus. Deus abençoe. Obrigado.